Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso depende do horário que você vai estar assistindo a minha aula. Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar a aula número 10 do Educa PE. E vou falar sobre transformação química e física. Bora para o nosso conteúdo de hoje? Toda vez quando a gente fala de transformação química e física, a gente diz que as transformações que ocorrem nos materiais são classificadas em químicas e físicas. As transformações, quando são físicas, embora elas sejam perceptíveis pela mudança na aparência do material, ocorrem de maneira mais passageira, não alterando intimamente a natureza da substância. Mas quando a gente fala sobre uma transformação que é química, elas são tão intensas que vão alterar a composição do material, fazendo com que a transformação ela produza uma substância quimicamente diferente do que se tinha no início. Então, quando eu falo dessa transformação, eu estou falando de uma queima. Eu posso falar de um palito de fósforo. Posso pegar um palito de fósforo e acender. No caso aqui, a madeira ela vai queimar, ela vai se transformar em outro tipo de material. Então, quando se fala aí dessa transformação física, ela já vai ser bem diferente, né, de uma transformação química. Porque em uma transformação química, novas substâncias elas são formadas. Já a transformação física, ela não altera a forma do material, mas a sua composição ela vai continuar a mesma composição. Então, quando a gente alterna o tamanho ou a forma do material, ele sofre uma mudança, mas não pode ser transformado em outro material. Olhando microscopicamente, percebemos que os átomos, íons ou moléculas, elas passam por uma agitação ou uma reordenação, mas elas não são alteradas. Isso daí se fala quando se trata de uma transformação física. E aí na telinha a gente vê essa questão da transformação física. Bora falar sobre a água, né? Quando eu falo sobre a água, o que vai interferir nessa transformação é justamente a temperatura. Veja só que legal essa imagem. A gente tem aí o estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. Quem vai interferir? A temperatura. Em relação à água, a gente tem uma substância que ela vai entrar em que a gente chama de ponto de fusão, ou seja, no estado sólido, que é a 0 graus Celsius. Nesse estado aí, nessa temperatura, a água ela vai se encontrar no estado sólido e as moléculas elas vão estar mais agrupadas. Quando ela começa a aumentar a temperatura, a gente vai para o estado líquido. A molécula começa a se agitar. E se aumenta um pouco mais de temperatura, que é o ponto de ebulição, que no caso da água é de 100 graus Celsius, a gente chega aí no estado gasoso da água. É lógico que cada substância ela vai ter o seu ponto de ebulição, né, e o seu ponto ali de fusão, que são diferentes. Que ela vai entrar no seu estado líquido, no seu estado gasoso, no seu estado sólido, tudo de acordo com a temperatura. Mas não mudam aí a sua composição quando se trata de transformação física. E aí a gente tem o estado líquido, né? Se fala do estado líquido, a gente fala das partículas que se movimentam aí com mais liberdade. E por isso o líquido ele tem um volume específico, mas a forma ela vai variar isso de acordo com o recipiente. Já no estado sólido, as partículas elas vão permanecer em posição fixas. Por isso o volume que vai formar eles são bem definidos. Aí eu coloquei a imagem, né, de um sorvete para vocês, que é muito bom nesse calor tomar um sorvetinho. Bom, já o estado gasoso, as partículas elas se movimentam em todas as direções e com grande velocidade,
preenchendo todo o recipiente. Por isso, o volume e a forma aí eles vão ser bem variáveis. E aí tem um exemplo mais comum que temos aí para transformações físicas. São estados físicos da água que eu tinha falado para vocês. A água em diferentes estados, elas vão ter ali suas moléculas rearranjadas, né? Mas a sua composição ela vai ser a mesma. Por isso temos aí uma transformação física, que é no caso do sólido, do líquido para o gasoso. E depois pode também se inverter de acordo com a temperatura, porque quando o Sol emite ali a radiação solar, o calor, o que é que vai acontecer com as águas dos rios, dos mares? Elas vão evaporar. Então, quando elas chegam lá na nossa atmosfera, a temperatura ela é bem a menos. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai sair do estado gasoso, passa por um processo que a gente chama de condensação, que é onde vão formar as chuvas para poder cair aí, né, sobre as nossas casas, montanhas e ter esse ciclo de água. Bom, bora falar sobre transformações químicas. Quando se fala de transformações químicas, novas substâncias são criadas quando a matéria ela passa por uma transformação química, ou seja, reagentes são transformados em produtos por meio de reações. As reações com que ligações químicas sejam quebradas ou formadas, mas os átomos que vão participar aí dessa reação são os mesmos, só que rearranjados. Bom, então percebemos que a ocorrência de uma transformação química, por aparecimento aí no caso de luz, surgimento de bolhas, de um gás, formação de partículas sólidas, mudança de cor e percepção de cheiro. E aí a gente vai falar sobre bicarbonato de sódio, né? Que ele vai apresentar uma fórmula química NaHCO3, o vinagre, que é uma combinação de água de 5% de ácido acético. A mistura do vinagre aí com bicarbonato de sódio, ele vai gerar um produto que é chamado de ácido carbônico. Esse ácido imediatamente se decompõe em dióxido de carbono, né? E é bem interessante, pessoal. Veja essa imagem que está aí na telinha, quando a gente faz essa questão da mistura do bicarbonato de sódio aí, mais o vinagre, quando ele vai formar essa questão do ácido carbônico. Então eu gostaria agora que vocês voltassem para mim, para a gente fazer esse experimento aí. Eu vou colocar aqui a minha luva. Eu trouxe aqui o vinagre, mais o bicarbonato de sódio, para mostrar para vocês que quando ele entra em contato, no caso do bicarbonato de sódio com o vinagre, vai liberar ali o dióxido de carbono. Então aqui, eu coloquei o vinagre, certo? Eu tenho aqui o bicarbonato de sódio, só que o bicarbonato de sódio eu coloquei dentro dessa bolinha aqui, né? E agora a gente vai fazer esse experimento aqui para vocês observarem a reação, né, que acontece, né, e a liberação desse gás. Quando ocorre a liberação desse gás aí, né, o que é que vai acontecer com essa bolinha aqui? A reação é bem rápida. Gente. Estão vendo? Aqui é a liberação do dióxido de carbono. Legal, né? É muito rápida essa reação. Aqui foi liberado o dióxido de carbono, deixando aqui a bolinha. Vou deixar aqui. Ok? Vem para cá, fica bem bonitinho. Bom, beleza. Então vamos continuar a nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado aí desse experimento que vocês podem fazer em casa. Bom, se tratando aí de mistura e de transformação química, né? Quando a gente fala sobre isso daí, a gente vai falar que as transformações químicas, elas são ações que resultam na formação de novas substâncias, além de mudança dos estados
as variações de cheiro, cor, de densidade e de temperatura podem ser evidenciadas nas transformações químicas. Agora eu gostaria que vocês voltassem de novo aqui para mim, para a gente fazer outro experimento que é bem legal. É um experimento que é econômico e que você vai gerar uma certa economia dentro da sua casa. O que é que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar para vocês um tipo de alvejante, né? Que a gente geralmente compra aqueles... de repente eu tenho aqui, né, um tecido, né, um pano, né, que está com ketchup, essa marca que é difícil de sair. Então a gente vai fazer um branqueador com ele, para a gente remover essa mancha daqui. O que é que eu vou utilizar? Né? Coloquei aqui na mesa para vocês. Eu tenho água oxigenada cremosa, ou seja, peróxido de hidrogênio. Coloco aqui 2 copinhos de peróxido de hidrogênio no becker. Vamos lá, aqui 2 copinhos. Ok. Depois, eu tenho amaciante. Você pode pegar um copinho de amaciante, você pode colocar o amaciante aqui. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar um sabão líquido. Colocar aqui, ó, 2 copinhos de sabão líquido. Pronto, ó, bem legal, ó. Tá vendo? Depois que você coloca o sabão líquido, aí eu vou pegar aqui o bicarbonato de sódio e vou colocar aqui. Aqui o meu bicarbonato de sódio. Pego 2 copinhos com água. Aqui 2 copinhos com água. É legal. E por último, eu tenho aqui água sanitária, ou se você quiser colocar cloro, você também coloca. E agora vocês vão vendo aqui, ó, que vai liberando também, né, o gás aqui, está acontecendo uma reação. Tá? Você pode muito bem pegar essa mistura daqui, colocar na sua máquina de lavar, de repente você coloca a sua roupa de molho e coloca lá. Bom, tá aqui o tecido, né? Vou colocar aqui por cima da minha mancha. Pronto. E vou deixar aqui o produto agir enquanto eu vou dando a aula para vocês, meus queridos alunos do 6º ano. Bom, deixa aqui e vamos continuar a nossa aula. Aí você me pergunta, vê só, isso aqui é para roupa branca. Vê, tem a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, e eu coloquei o bicarbonato de sódio. Mas de repente você diz, professor, eu não quero tirar uma mancha de uma roupa branca, tem que ser de uma roupa colorida. Como é que eu faço? Eu posso utilizar o mesmo produto que o senhor utilizou? Não. Esse produto aqui é exclusivo para tecidos que são brancos. Se você for colocar numa roupa branca, no caso, desculpa, numa roupa colorida, né, ele vai manchar o teu tecido. Para você fazer para uma roupa colorida, o que é que vai se usar? A gente utiliza aqui o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada cremosa, que você pode comprar no volume 20, no volume 30, no volume 40. Estou usando aqui 2 copos. O sabão líquido. E aqui a água. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Para você mexer, que ficou muito aqui. Pronto. Bem simples, tá vendo? Isso daqui você pode colocar na sua roupa, né, que está ali de molho, na roupa colorida, e também, né, tirar aí a questão da mancha. Então vamos continuar a nossa aula.
E aí vamos falar sobre essa mistura de transformação. Você vê logo aí na imagem que tem vários tubos de ensaio, tem o repolho, que é a nossa terceira aí, experiência que eu vou fazer para vocês. Mas para isso eu preciso falar sobre o pH. O pH ele corresponde ao potencial hidrogênico, ou seja, de uma solução. Ele é determinado pela concentração de íons de hidrogênio e serve para medir o grau aí de acidez, né, de neutralidade ou alcalinidade de determinada solução. Então a gente tem aí no nosso experimento, você vai pegar, no caso, né, um repolho roxo, vai separar lá álcool, vinagre, água, limão também, né? A gente vai precisar de todos esses materiais. Primeiro você vai pegar o repolho, vai cortar, vai colocar ali no fogo, né, durante uns 20 minutinhos. Depois que você faz isso, você observa aí na telinha que a gente vai pegar lá o suco de limão. Depois do suco de limão, a gente vai pegar o vinagre. Depois do vinagre, a gente pega, no caso, a água. Depois da água, a gente vai para o álcool. Depois do álcool, a gente vai para a água sanitária. E depois o bicarbonato de sódio mais a água. Agora eu gostaria que vocês viessem para cá, porque já está tudo aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, o suquinho aqui de limão, tá? Aqui eu tenho aqui, ó, o vinagre. Aqui eu tenho só a água. Aqui eu tenho álcool a 70, aqui eu tenho a água sanitária e aqui eu tenho o bicarbonato de sódio mais a água, né? Deixa eu virar aqui assim para vocês. Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar agora o suco de repolho e vou colocar aqui nas substâncias para você ver que quando se trata aí do pH, a gente vai ver que existem cores e que as cores elas vão ser alteradas. Vai ter aqui uma transformação, né, em relação à questão das cores. Ó. Aí toda vez que a gente fala do pH, tem um pH que ele é ácido e tem um pH que ele é básico. O pH que é ácido, ele é até igual a 7. Né? No caso, vai chegando a 7, né? Ou seja, até 6, alguma coisa. Quando ele chega a 7, ele fica neutro. Depois de 7, ele vai ficar básico. Então aí, ó, tá bem rapidinho o experimento para vocês. Bom, bem legal aqui. Então eu tenho aqui, né, as cores que estão aqui bem diferentes. Veja aqui a cor do suco de limão. Deixa eu misturar mais um pouquinho aqui. Fazer assim. Pegar bem. Essa questão da mistura. Aqui utilizando a luva. Aqui no caso do vinagre. O vinagre aqui, nessa mistura aqui, a gente tem um pH igual a 3. O suco de limão é um pH que é um ácido. Ele é igual a 2, né? Aí aqui eu já tenho a água, ela, quando eu coloquei o suco de repolho, ela já ficou com pH neutro, né? Que é um pH igual a 7. Já o álcool, né? Veja que a cor já vai se transformando, o álcool já é de 6 a 8. Ele pode ser tanto ácido, porque é 6, mas se de repente o álcool ele tiver um pH maior do que 7, ele já se torna aí básico. Eu tenho a água sanitária, né? Que é um pH aí igual a 12. Então já é um pH que é básico e tem um bicarbonato, né, de sódio mais a água, né, que já é um pH que gira entre 8 e 11. Mas a numeração em relação à questão do potencial de hidrogênio, né, ele vai até 14. Bom, então vamos continuar aqui a nossa aula. Bom, aí é só a imagem que está aparecendo daí, foi da imagem do experimento com os copinhos, né? Quando o cientista ele faz essa jogada daí, né? De colocar, no caso, o suco de repolho nos potes, nos copinhos. Aqui eu separei para vocês os tubos de ensaio, né? Bom, e aí quando se fala de mistura e transformação química, a transformação química são ações que resultam na formação de novas substâncias, além de mudança de estados. As variações aí de cheiro, de cor, de densidade e de temperatura, elas podem ser evidenciadas de transformações químicas.
Tá? Então, as transformações que a matéria vai sofrer ao passar por algumas alterações, né, são também chamadas de fenômenos químicos e físicos. O açúcar, por exemplo, a água açúcar, quando eu falo dessa substância aí, eu estou dizendo que o açúcar é um composto covalente e quando dissolvido em água, as moléculas elas vão se dispersar, mas não alteram aí a sua identidade. Trata-se de um fenômeno que ele é físico. Já a água e o sal, quando colocamos sal em águas, os íons eles vão dissociar, como demonstra a equação química. Então, por se tratar aí de um composto iônico e solúvel em água, o cloreto de sódio ele vai sofrer uma alteração aí, rompendo-se em seus íons. Então, trata-se de um fenômeno que é químico. Os cátions e os ânions, no caso que são os solvatados, né? Quando o polo negativo da água ela envolve os íons de sódio, que no caso são os cátions, e o polo positivo aí da água envolve os íons do cloreto, no caso aí dos ânions. E aí a gente tem essa imagem desse envolvimento dos íons solvatados e do cloreto de sódio, né? E tanto na natureza quanto no ser humano, eles são capazes aí de transformar os materiais naturalmente. Ou seja, a fruta ela vai apodrecer e o ferro ele pode aí, no caso, ficar com uma ferrugem. Bom, minha aula está aqui terminando, né? Se vocês observarem aqui, a mancha ela já está aqui, ó, começando a ceder. Né? Se eu for colocar aqui água, ó, tá vendo? A mancha aqui do ketchup, ela começa a ceder. E precisaria de um tempo maior para vocês, mas se você for colocar na água, pode ter certeza que essa mancha aqui ela sai, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de ciências de hoje e nós iremos nos encontrar na próxima aula do EducaPE, que é a aula de número 11. Um grande abraço aqui do professor Ives Fernando.